aqui, que Ele seja de fato adorado nessa noite e que Ele fale aos nossos corações. Eu queria, antes de nós lermos um texto, eu queria que você cumprimentasse quem está aí nos visitando, quem está do seu lado, agradecendo. Aproveito e agradeço você, obrigado pela sua presença, pessoas que estão nos visitando. Já te adianto que quando terminar o culto quero te cumprimentar, ok? Quero depois dar um abraço em você, quem sabe nos conhecemos um pouco mais. Antes de lermos um texto, eu queria orar pela sua vida, orar pela sua casa. Abaixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu sei, Pai, que tem pessoas aqui no nosso meio, estão enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, às vezes em casa, às vezes estão enfrentando muitas perturbações, mas eu peço ao Senhor, ó Deus, que nessa noite seja uma noite diferente a começar dessa noite. Que o Senhor olhe com o olhar de graça, Deus, para a vida dessas pessoas, dessas famílias. Aqueles que muitas vezes estão precisando de emprego, ó Deus. Aqueles que estão precisando se acertar dentro de casa, estão precisando de perdão. Aqueles que estão com conflitos. Olhe, ó Deus, com a tua mão de bondade, de graça. Como nós acabamos de cantar aqui, o Senhor é um Deus que de fato nos salva. O Senhor veio para nos salvar, o Senhor veio para nos curar. Nós cremos nisso. Eu quero apresentá-lo sob as tuas mãos, pedindo ao Senhor, ó Deus, que a partir de hoje seja um tempo especial na vida de cada um, que o Senhor esteja olhando para eles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus amigos, nós estamos nesse mês de agosto, pensamos sobre essa série que se chama assim, O Verdadeiro Arrependimento. Eu falei no domingo, o Jardel, eu sei que pregou nisso aqui domingo passado, não sei qual texto, acho que foi Isaías que Jardel pregou, mas no primeiro domingo eu falei sobre a conversão do apóstolo Paulo, que nos mostra um verdadeiro arrependimento, um homem profundamente religioso, um homem difícil, completamente difícil, complexo, mas Deus transforma o apóstolo Paulo, e Paulo passa por um verdadeiro arrependimento, um arrependimento que mudou não só a vida dele, mas mudou a minha vida, mudou a sua vida, mudou a história como um todo, através da vida daquele homem. E eu já quero pensar um pouco mais sobre o verdadeiro arrependimento, pensando que o arrependimento é o único caminho para curar a gente. O arrependimento, de fato, é um caminho da cura. Eu creio que uma das marcas da nossa geração, dessa geração que muitas vezes está adoecida, uma das marcas mais profundas dela, é que as pessoas elas pensam que o mundo existe para elas se autopromoverem. As coisas giram em torno das pessoas e tudo gira para que isso possa promover a si mesmo. Ou seja, nós vivemos numa sociedade altamente narcisista, uma sociedade que o foco central são as próprias pessoas. O foco principal é tudo girando em torno de si mesmo, inclusive Deus. Deus tem que girar em torno de mim mesmo e das minhas próprias vontades. Já contei isso aqui, Narciso era um cara que a mitologia grega conta, ele era apaixonado, ele ficou tão encantado com ele mesmo, quando ele se olhou assim, numa lagoa, assim, ele ficou, nossa, rapaz bonito, aí, pum, morreu afogado, não é verdade? Ficou tão apaixonado com ele, que quis se abraçar. E Narciso é essa ideia de alguém que é extremamente apaixonado por si mesmo, que se encanta com si mesmo, e que gira a vida toda em volta de si mesmo. Eu sempre, quando eu converso com os jovens, quando dou um curso sobre casais, sobre jovens, eu advirto sempre aos jovens casados, falo assim, ó, presta atenção, filho, se o seu casamento girar em torno de você, vai virar uma bomba, não vai dar certo. O primeiro passo que você tem no casamento, meu filho, você está casando, é para você servir quem está do seu lado aí. Se você achar que o mundo gira em torno de você, que a sua esposa gira em torno de você, que você é o centro de tudo, e ela está ali para te satisfazer, esquece que vai dar errado. Porque eu sei que esse é um pensamento muito moderno nos nossos dias, e eu creio que esse é um dos maiores problemas da nossa sociedade, que tem se tornado cada vez mais egocêntrica, egoísta. Quem falou isso não sou eu, quem falou foi Jesus. Jesus falou que no final dos tempos, nós já estamos vivendo esse negócio, o amor de muitos se esfriaria. E por o amor se esfriar e o pecado se aumentar, significa que o ser humano vai se tornar cada vez mais egocêntrico, cada vez mais narcisista. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu penso sobre arrependimento,
Pensar numa sociedade altamente narcisista e centralizada nessa mesma é algo brutal, é algo grosseiro, é algo agressivo. Alguém tem que se arrepender, alguém tem que repensar e pensar que o eixo não é ele. Pensar sobre o arrependimento numa cultura como essa é pensar numa loucura, por um lado, numa cultura centralizada nela mesmo. Por isso, queridos, que sociedades como a nossa, eu creio que a única resposta que tem, apesar do arrependimento ser brutal e tudo mais, ser ofensivo a essa cultura que só pensa em si mesmo, alguém centrado só em si mesmo, o arrependimento é algo agressivo, é algo atrevido, é algo grosseiro, mas é o único caminho que vai curar a gente. É o único caminho que vai mudar o nosso coração. É o único caminho que vai mudar a sua casa, cara. É o único caminho que vai mudar a sua vida. Eu lembro uma vez, aconteceu aqui, nem lembro da história, não tenho direito, mas eu acabei, uma moça, e aí fui ajudá-la, assim, e aí ela me pediu um negócio. Eu falei, tá bom, mas você não precisa disso. Tem como você me levar em tal lugar? Tem, não, vou levar você lá. Eu levei a moça em tal lugar lá, e eu percebi que a moça estava assim, não, mas eu só quero isso aqui, eu só quero isso aqui. E aí eu perdi a paciência com aquele negócio, falei assim, filho, dá licença, eu tenho que ir embora. Eu vou deixar você aqui, eu vou embora, tal. Aí ela ficou meio assim, aí entrou no carro de novo, aí eu levei ela embora. Eu falei, sabe qual é o seu problema, filho? O seu problema é que você só pensa em você. Você só pensa em você. A vida toda é centralizada em você. Sua mãe está lá se matando, lá, você só pensa em você. Você acha que o muro gira joga os seus pés, filha? Percebe como isso é difícil, queridos. Falar de arrependimento é falar de um negócio complexo, difícil muitas vezes, porque nesse tempo que nós vivemos, é algo brutal, é algo grosseiro, mas é o único caminho que cura a gente, né? Isso tudo me ensina que, na verdade, existem razões, presta atenção nisso, existem razões muito mais profundas e internas dentro do nosso coração que me chamam um verdadeiro arrependimento. Às vezes eu posso achar que não, às vezes eu posso achar que não é tanto assim, mas eu quero pensar com você nessa noite, queridos, que o verdadeiro arrependimento, que ele tem que penetrar o fundo da nossa alma, é que vai trazer libertação e cura para a nossa vida. E quando eu falo sobre isso, eu penso no povo de Israel. O povo de Israel, para mim, é um grande modelo, na verdade, de que eu e você precisamos de um genuíno arrependimento. Por que eu falo sobre isso? De que eu e você, quando eu olho para Israel, precisamos ser curados, precisamos ser libertos, de que nós não somos pessoas tão fáceis assim. Nós não somos tão fáceis assim, nós não somos tão arrumadinhos moralmente e espiritualmente quanto as aparências mostram. O John Stott tinha uma frase que eu nunca esqueci num dos livros dele, que ele dizia assim, que nós somos como uma lagoa muito bonitinha. Você diz, nossa, que bonita essa lagoa. Se você mexe, o podre sai de baixo. É desse negócio que eu estou falando, que Deus tem que tratar no fundo da nossa alma. Nós não somos assim tão fáceis assim, por isso que o arrependimento ele tem que ser genuíno, mas ele tem que alcançar o mais profundo do nosso ser, o mais profundo da nossa alma. E quando eu olho para o povo de Israel, isso me ajuda a pensar um pouco sobre isso. Sabe por quê, queridos? Porque nenhum povo na história teve tanta oportunidade quanto o povo de Israel. Nenhum povo da história foi escolhido por Deus, foi cuidado por Deus, foi libertado por Deus. Nenhum povo na história viu tanto milagres extraordinários, viu o mar se abrindo na frente deles, viu Deus se manifestando, viu curas acontecendo, viu Deus fazendo coisas extraordinárias no meio daquele povo. Teve um privilégio dos maiores de todos os povos. Deus levantou sacerdotes, levantou reis, levantou profetas, levantou juízes, levantou grandes homens de Deus, levantou tudo isso, era uma voz no meio deles, deu para eles a lei de Deus, os ensinou continuamente sobre isso, os salvou dos inimigos, os libertou dos inimigos, fez coisas extraordinárias no meio deles. Mas esse povo, em alguns momentos da sua história, eles demonstraram uma das vidas mais fúteis que o ser humano pode pensar. Eles demonstraram uma espiritualidade altamente doente. Eles demonstraram idolatria do tamanho do mundo no coração deles. Eles demonstraram em momentos na vida deles uma ignorância espiritual que é pior do que um ateu muitas vezes. Eles mostraram um coração tão endurecido pela vontade de Deus. Eles viviam
profundamente se rebelando contra Deus e contra a voz de Deus. Muitas vezes eles estavam atolados na imundície do pecado. O povo de Israel me ajuda a lembrar que o arrependimento é um negócio difícil mesmo, mas é a única coisa que cura a gente. Me ajuda a lembrar que nós não somos tão fáceis assim. Em um momento da história deles, no período do profeta Isaías, e eu não combinei nada com o Jardel, foi justamente isso que aconteceu com eles. Perceba no texto que nós vamos ler, Isaías capítulo 1, do versículos 2 a 9. Por favor, eu vou ler o versículo par, você lê o limpa. Diz assim: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. A igreja? Perdão. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Versículo 3. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Perceba o que o profeta diz: abandonaram o Senhor, voltaram atrás, continuam em rebeldia, estão revoltados contra Deus. Se o profeta tivesse parado aqui, já era ponto suficiente para eles corarem a cara de vergonha e se voltarem em arrependimento diante de Deus. Já era ponto suficiente para eles se curvarem de joelhos e clamarem a Deus para que Deus pudesse ter misericórdia sobre eles e perdoá-los, e eles se arrependerem. Só aqui já seria suficiente para que eles se derramassem diante de Deus, pedindo que Deus os perdoasse. Mas o profeta não para aqui. O profeta vai continuar dizendo que eles, ao invés de se arrependerem, ao invés deles buscarem a Deus, ao invés deles se colocarem de joelhos diante de Deus e clamarem a Deus por perdão e por arrependimento, eles fizeram pior. Eles passaram a exibir no meio das vidas deles o que havia de pior no ser humano que poderia fazer. Eles passaram a viver uma vida de aparências. Eles passaram a viver uma vida de exibicionismo, eles passaram a viver uma externalidade, uma vida de mera aparência. Veja bem, senão, versículos que seguem logo abaixo, do versículo 10 ao 17, eu vou ler o par, e vocês leiam o ímpar. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor, vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés em meus átrios? Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, não as suporto.
suporto mais. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Isaías, meus irmãos, está tratando de um dos temas mais importantes das Escrituras. Um dos temas mais importantes para mim e para a sua vida. Ele está tratando sobre o culto. Todo esse texto está tratando sobre a questão de um culto. É isso que ele está falando desde o versículo 10. Esse negócio de oferecer sacrifício, esse negócio de levar oferta, esse negócio de orações, isso tudo aqui tem a ver com culto. Deus já havia dito anteriormente para o povo de Israel como é que o povo se aproximaria dele. Deus havia prescrito como o povo poderia se aproximar de Deus, o que o povo deveria fazer para se aproximar de Deus, e havia ensinado isso para o povo, deixado muito claro para eles como é que eles deveriam e como eles deveriam agir para se aproximar um Deus que é santo, um Deus que é justo, e como eles, como pecadores, poderiam se aproximar de Deus. Porque ninguém poderia se aproximar de Deus de qualquer jeito. Deus havia prescrito isso para eles, feito uma linha, falado: daqui para frente você não passa. Se você passar, você vai morrer. E ele prescreve isso dizendo: para que vocês me prestem um culto, vocês precisam fazer algumas coisas. E o que o texto está dizendo é aquilo que de fato Deus já havia prescrito: sacrifícios, holocaustos de carneiros, gordura de novilho. O texto está dizendo os átrios, oferta, incenso, sábados, reuniões, assembleias, festas de lua nova, orações. Tudo isso era parte de um culto que o povo prestava a Deus, e que Deus que tinha dito para eles: eu quero que vocês façam isso, eu quero que para vocês se aproximarem de mim, vocês têm que usar esses elementos, fazer dessas formas que eu estou dizendo para vocês. Mas o que eles fizeram? Eles transformaram isso em mera religiosidade vazia. Eles transformaram isso em mero culto hipócrita a Deus. Eles transformaram isso numa externalidade, num mero desejo de aparência, num culto exterior, num ritual vazio. Queridos, vou dizer um negócio para vocês: não existe melhor lugar para detectar isso na vida de alguém. Não existe melhor ressonância magnética, não existe melhor eletrocardiograma, não existe melhor estetoscópio para diagnosticar o coração humano do que o culto. O culto é uma expressão de vida. O culto, e aqui eu vou dizer mais sobre isso, é uma expressão que diz assim: quem eu adoro, quem eu amo, quem eu sirvo, qual é a razão da minha vida. É um culto a Deus. E não existe melhor diagnóstico do que um culto para dizer o que vai no coração de uma pessoa. Isso, meus irmãos, vai me ensinar que o verdadeiro arrependimento, ele precisa descer um pouco mais fundo. Ele precisa ir mais fundo no coração. Ele precisa atingir camadas mais baixas do nosso coração, mais profundas da nossa alma. Ele precisa tocar os porões do nosso coração, que são escuros muitas vezes, os lugares secretos do nosso coração, para que nós possamos efetivamente sermos curados de verdade. Perceba, o povo de Israel sabia tudo o que precisava para se aproximar de Deus. Eles sabiam todas as regras, sabiam todos os rituais, sabiam todo o jeito que Deus queria, mas Deus olha para eles e fala assim: não aceito o que vocês estão fazendo, porque Deus vai chamá-los a um arrependimento. Ou seja, isso me ensina que tem coisas mais profundas que precisam tratar no fundo da minha alma. O texto, meus amigos, é uma forte advertência de que há algo mais profundo, algo mais significativo, algo mais prioritário, que podemos esconder, algo que a nossa alma precisa de fato ser tratada. O culto, queridos, é uma das expressões mais significativas de todo o ser humano. Eu vou dizer para você, querido, todo mundo adora, o ateu também adora. O homem é um ser religioso, queridos. Ele só troca Deus por outra coisa. Ele só troca Deus pelas coisas criadas. Mas todo mundo adora, filho. Ninguém escapa disso. O culto, na verdade, é uma expressão, é uma das expressões mais significativas de todo ser humano, que retrata muito bem quem é, de quem a gente adora,
como a gente adora, e essas coisas dizem muito bem o que está no fundo do nosso coração, dizem muito bem quem nós somos muitas vezes. Muitas pessoas podem passar suas vidas interpretando um mero papel, exibindo aparências exteriores, gostando de receber elogios de todos os tipos de pessoas, querem muitas vezes visibilidade, querem chamar atenção para suas práticas exteriores, querem no fundo esconder o que vai no fundo do seu coração. O texto de Isaías está dizendo sim, que é possível saber que o que vai lá dentro, saber quais são as nossas intenções mais internas. E é fácil saber isso, é só observarmos o culto, é só observarmos a vida, é só observarmos como você lida com a vida, é só você observar quem é a razão maior das suas paixões, do seu amor, é só a gente observar isso. A aparência religiosa, queridos, presta atenção, não se dá meramente num culto que se marca num domingo à noite, nas igrejas, pelo Brasil afora, por todos os lugares do mundo. Nós não queremos que ninguém saiba no fundo, quem realmente de fato nós somos, o que vai no nosso coração, quais são as expressões diárias da nossa vida, quem realmente nós amamos. Como já dizia um certo título de um livro que eu gosto muito, você é quem você ama, você é quem você adora. Meu amigo, você quer saber, você quer conhecer uma pessoa de verdade? Não pergunte para ela o que ela faz, não pergunte para ela quantos títulos que ela alcançou, não pergunte para ela a formação acadêmica dela, não pergunte para ela onde ela mora, não pergunte para ela a marca do carro dela, pergunte para ela o que ela ama, pergunte para ela o tempo que ela gasta com aquilo que ela ama, e você vai descobrir essa pessoa. O culto tem a ver justamente com isso, com quem eu amo, quem eu gasto as minhas energias, o meu tempo como um todo. Se você, queridos, é assim que a gente passa a conhecer uma pessoa. E confesso a você, meus irmãos, confesso a você nessa noite, que nós aqui precisamos sim mostrar que a igreja, que as pessoas precisam da igreja para mostrar essas coisas, e elas mostram por meio das suas escolhas diárias. Quem de fato você ama é mostrado nas suas escolhas diárias. O que você diz realmente, quem você ama, com quem você mais importa, quais são as coisas mais significativas para você, quais são as coisas que te motivam, quais são as suas intenções mais profundas em todo o tempo. É essa que é a ideia que o culto carrega, de que você está oferecendo a quem você ama o melhor que você tem, o melhor do seu tempo, o melhor da sua energia, o melhor do seu dinheiro, o melhor dos seus recursos. Isso tem a ver com culto, porque se Deus não for a razão última de toda a minha energia, de toda a minha vida, há algo errado comigo, querida. Se você colocar isso não em Deus e colocar em outra coisa, no fundo, isso vai acabar acabando com você. Então o culto é essa ideia. Quando eu olho para esse texto de Isaías, é isso que me lembra, que é possível as pessoas viverem de forma tão externas, mostrarem como se fosse para Deus tudo aquilo que Deus agrada, e Deus olha para o ser humano e fala assim: tem um problema com você, tem um problema no fundo da sua alma, que vai mudar isso é arrependimento. Tem pessoas, queridos, que elas acordam pela manhã pensando em quem agradar, a pessoa para a qual é mais importante para ela, todos os seus esforços, todas as suas motivações, o seu louvor, os seus interesses, o que move a vida dessa pessoa é a ideia de culto, é a ideia daquilo que para mim é mais importante, daquilo que eu devo mais me dedicar. A adoração diz, na verdade, quem você é. Se nós amamos a nós mesmos acima de tudo, se nós amamos o nosso dinheiro acima de tudo, se nós amamos a nossa família acima de tudo, se nós amamos os nossos bens acima de tudo, o nosso trabalho, a nossa carreira, a nossa empresa, a nossa formação, a nossa namorada, mais do que tudo, você vai expressar isso no seu dia a dia, você vai comentar isso com as pessoas, você vai sonhar com isso, você vai correr atrás disso, você vai atravessar cidades, você vai comprar, você vai gastar tempo, você vai dizer não para uma coisa, você vai dizer não para outra. Sabe por quê? Porque é isso que te move, é o que você ama. Onde está o seu coração? Jesus já disse isso.
Onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. É ali que nós vamos investir. O culto tem a ver com essa ideia, essa expressão no fundo, quem nós somos e quem nós amamos. E nós expressamos isso todos os dias, dizendo-se para as pessoas se é Deus ou se não é Deus. A razão maior da nossa adoração, do nosso culto. Achamos que muitas vezes, satisfazendo a tudo isso, nos sacrificando a tudo isso, nós vamos ser felizes e nós estaremos bem. Se eu me dedicar aos meus bens, aos meus recursos e tudo mais. É uma expressão de culto também. Por incrível que pareça, queridos, é diante da pessoa mais importante do mundo, diante daquele que é digno de receber tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, tudo o que nós fazemos. Ele merece todas as coisas, Ele merece todo o louvor, Ele merece todo o meu amor, Ele merece todo o meu coração, Ele merece toda a minha força, a minha alma, da minha mente. Ele é a razão da minha vida, de todo o meu trabalho, de toda a minha vida, de todo o meu pensamento, de todas as minhas motivações, de todos os meus esforços. Deus tem que ser a razão maior da minha existência. Mas por incrível que pareça, o povo de Israel, diante de Deus, eles conseguem tentar enganar a Deus, exibindo falsas motivações naquilo que eles estão fazendo. O texto que nós lemos mostra essa falsidade gritante no meio deles, e eles expressam isso no meio de um culto. Veja bem o versículo 13 e 14 que nós lemos aí, ó. Deus diz assim: parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim, luas novas, sábados, reuniões, eu não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas de lua nova, as suas festas fixas, eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim, eu não as suporto. Meu amigo, quero te dizer que se você não entende que eu e você vivemos num mundo que não é nosso, usamos recursos que também não são nossos, que tudo isso aqui pertence a Ele. Filho, entenda uma coisa, tudo que você tem pertence a Ele. Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Nós habitamos num mundo que nem é nosso, nós usamos recursos que não nos pertencem, a capacidade foi Ele que nos deu, nós vivemos de uma forma ou de outra diante dos seus olhos. Tudo que você tem, tudo que você é, só é por causa dEle, porque Ele é quem te concede. Você só existe, e aqui é importante te dizer que você só existe por um motivo: para adorá-lo, para amá-lo. Se você tentar viver fora disso, sua vida vai virar uma bagunça, sua vida vai virar um caos, sua vida vai virar um desespero, a tragédia vai tomar a sua vida, um vazio vai tomar o seu coração, porque a razão da nossa existência está em função daquele que nos fez. Deus nos fez para Ele, para adorá-lo, para servi-lo. E a expressão do culto, o culto é uma expressão que diz, no fundo, quem é esse ser que de fato eu amo de verdade. Mas as pessoas, queridos, elas podem tomar outro caminho, mesmo sabendo que Deus existe. Elas podem não cultuá-lo, elas podem muitas vezes externalizar algo como se fosse só uma mera aparência para tentar convencer a Deus que está tudo bem, algo sem sentido, algo sem vida, uma mera aparência, no fundo, só demonstrar que o alvo maior do amor delas não é Deus, são elas mesmas, está focado nelas mesmas, são as próprias pessoas, e não o que Deus é e o que Deus vai fazer. Ao fazerem isso, queridos, eles estão demonstrando que no fundo eles precisam de arrependimento. É esse arrependimento que eu estou falando, é ali que ele precisa chegar, e essa é a questão mais séria que nós podemos imaginar, e que o profeta Isaías vai dizer logo abaixo, nos versos logo abaixo. O texto de Isaías nos lembra profundamente que nós temos muito mais motivos escondidos em nós para nós nos arrependermos do que eu e você possamos imaginar. Às vezes eu fico pensando, se é assim com uma pessoa religiosa, imagine com quem não é religioso.
Se é assim com uma pessoa que ela tem uma visão de que existe um Deus, ele precisa servir a esse Deus, se muitas e muitas vezes esses que dizem conhecer a Deus estão externalizando algo de uma certa falsidade perante esse Deus, imagine aqueles que de fato não estão nem aí para ele. Imagine para quem já não tenha levado a sério, por exemplo, mais a igreja, não leva mais a sério as escrituras, não leva mais a sério as realidades espirituais tratadas nas escrituras, não leva mais o sexo segundo Deus, não leva mais o casamento segundo Deus, não leva mais os seus negócios segundo Deus, não leva mais a educação segundo Deus, não leva mais as suas questões financeiras segundo Deus. Se aqueles que de fato buscam a Deus, Deus olha para eles muitas vezes e fala assim: tem algo no seu coração que você precisa se arrepender. O que você está fazendo, eu não ouço as suas orações, isso me causa nojo, eu estou com geriza disso, você me causa náuseas, o que você está fazendo? Meus irmãos, somente quando as pessoas vivem para si mesmas e não para Deus, quando o que elas fazem, até mesmo para Deus, o fazem pensando em si mesmas, elas não são motivadas em ter a Deus, é que elas podem levar a Deus a rejeitar o seu culto, elas podem levar a Deus a rejeitar todos os seus esforços, todas as suas orações, elas podem levar a Deus, como eu disse antes, a ter nojo de tudo que estamos fazendo. Sabe por quê, queridos? Quando não há um verdadeiro arrependimento, que é demonstrado na vida, e que há um Deus, ele por um lado, há uma certa repugnância, ele diz: eu não quero isso, vocês não estão fazendo isso para mim, vocês estão fazendo isso para vocês. Vocês não me amam, vocês me usam, vocês não se importam comigo, vocês se importam com vocês, com seus negócios, com a sua vida, com vocês mesmos. É isso que Isaías está dizendo para nós. Vocês não estão fazendo para mim, vocês não me amam de verdade, vocês só se importam com vocês mesmos, vocês só pensam em vocês só gastam os seus dinheiros com vocês mesmos. Vocês têm que ficar inventando toda hora desculpas para mim, daquilo que vocês deveriam fazer e vocês não estão fazendo. Vocês passam a vida assim. Vocês não se importam comigo, com a minha palavra, com a minha igreja, com aqueles que eu quero alcançar, com os meus planos, com a minha vontade, com a minha santidade, com o meu ódio pelo pecado. Olha o que vocês estão fazendo. E aí ele diz no versículo 11, voltando novamente, ele diz assim: por isso que eu não me agrado dos holocaustos de vocês, eu não me agrado do que vocês estão fazendo. Para que vocês estão me oferecendo essas coisas? Pergunta o Senhor. Para mim, ele diz assim: chega, os holocaustos de vocês, o carneiro de vocês, a gordura de vocês, os novilhos de vocês, eu não tenho prazer em nada disso. O culto de vocês é só uma aparência. A vida de vocês é uma vida focada em vocês mesmos, porque vocês não se importam comigo, e vocês acham que vocês podem me enganar. Eu não tenho nenhum prazer nisso. Deus está dizendo que não quer que nem se aproximem dele. Gente, eu fico tentando imaginar Deus falando para o povo assim, dizendo assim: sabe as orações de vocês? Eu nem as ouço. Eu nem ouço as orações de vocês. Eu sei que vocês estão tentando se aproximar de mim. Nossa. Percebe, queridos, que o profeta está dizendo para nós que tem coisas muito mais profundas na nossa alma que nós precisamos nos arrepender. Deus está dizendo: ninguém autorizou vocês para chegar perto de mim. Pare com as suas ofertas, pare com os seus ajuntamentos solenes. Quando vocês se ajuntam, há pecado no meio de vocês e vocês não se arrependem. Há pecado no coração de vocês e vocês não se arrependem. Queridos, presta atenção, eu já ouvi isso várias vezes. As pessoas vão no culto, vão no culto de igrejas evangélicas. O rapaz vai solteirão, ele encontra uma moça lá, termina o culto, eles vão para um hotel. Assim. Aí o cara está lá cantando, levantando a mão, está até chorando. Deus fala assim: filho, isso não quer dizer nada para mim, filho. Isso não mudou nada. Eu estou cansado disso. Percebe, queridos, que existem coisas mais profundas que Deus tem que tratar a nossa alma, coisas mais internas do nosso coração. E nós podemos gritar, nós podemos juntar 318 pastores, isso quer dizer nada. Podemos juntar uma turma. Deus fala assim: quando vocês se ajuntam, há pecado no meio de vocês, o coração de vocês está longe de mim,
vocês não me amam, vocês não me servem. Precisamos de um verdadeiro arrependimento, querido, para nós sermos curados. Mas só que esse verdadeiro arrependimento, como eu disse no começo, é algo que vai nos ofender, porque é algo brutal. Porque se o eixo sou eu mesmo, eu não quero abandonar tantas coisas que eu almejo e quero. Nosso Senhor Jesus, Ele disse justamente isso: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É um chamamento urgente para o arrependimento, um arrependimento que cava mais fundo, um arrependimento que atinge a alma, onde precisa atingir para transformar o homem. E é por isso que Isaías, no texto logo à frente, foi o texto que o Jardelli leu, ele faz um convite para o arrependimento, porque ele sabe que a única saída para mudar essa realidade do homem, a única saída para o homem parar de pensar nele mesmo e buscar de fato a Deus e sua vida mudar a partir disso, é através do arrependimento. Versículos 18 a 20, eu queria que você pudesse ler comigo. Diz aí, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem diz. Venham, o texto diz. Embora o modo como vocês têm vivido demonstram que vocês não me amam, embora o modo que vocês vivem demonstra que vocês não me honram, embora o modo que vocês vivam demonstra que vocês me adoram só com os lábios, mas o coração está longe de mim, embora vocês gastem o tempo de vocês com vocês mesmos, embora vocês confiem em vocês mesmos para o seu sustento, para a sua vida e tudo mais, achando que vocês são muito bons, achando que vocês são justos e capazes, embora vocês vivam de aparência, embora vocês façam tudo isso, vivam de uma forma vazia, embora as mãos de vocês estejam sujas de sangue, de mentiras, de desprezo por mim, embora os seus pecados sejam tão vermelhos como o escarlate, tão horríveis, eles podem se tornar alvos como a neve. O profeta está convocando o povo a um arrependimento que começa no fundo da alma dessa pessoa, um arrependimento que a gente joga por fora essa ideia que nós somos o eixo de tudo, e Deus está aqui para me servir como empregado. Um arrependimento que me leva a adorar a Deus e a amar a Deus por causa de Deus. Um arrependimento que me leva a amar a Deus e viver por causa dele continuamente. Mas tem um problema aqui com esse texto, meus irmãos. Tem um problema aqui, porque Deus não perdoa ninguém assim. Deus, o perdão é muito caro para Ele, para que o pecado de uma pessoa, para que a sua ofensa, seja mais horrível for, se torne branco como a neve, sejam lavados e sejam perdoados e sejam purificados. Há uma conta que precisa ser paga. A palavra que aparece aqui na versão NVI, que é venham, a atualizada diz arrazoemos. A ideia aqui é um convite judicioso para um ajustamento de contas. É perante um juiz que é justo, e diante desse juiz ninguém sai impune. Mas presta atenção, queridos, foi o próprio Deus que ofereceu o seu Filho, se fazendo pecado por nós, se fazendo como a escarlate, vermelho como o carmesim, para que em Cristo Jesus, através da sua morte na cruz, o ser humano diante de Deus pudesse se tornar tão alvo como a neve. Olha o que diz aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Foi naquela cruz, meus amigos, que aquele que não conheceu o pecado
se fez pecado por nós, foi numa cruz, uma cruz que eu e você merecíamos. Os meninos estavam cantando aqui um cântico que falava sobre o rei, sobre o rei, sobre o rei, mas esse rei foi a cruz, esse rei carregou uma cruz, esse rei foi pendurado numa cruz, e ele fez isso para que de fato os nossos pecados pudessem ser perdoados, para que Deus pudesse nos livrar dessa hipocrisia que muitas vezes eu e você abraçamos, de uma coisa externa, mas o nosso coração ainda precisa ser transformado. Foi naquela cruz, queridos, que ele derramou o sangue dele por nós. Foi numa cruz que toda a nossa hipocrisia pôde ser transformada num culto que agrada a Deus, em uma vida que agrada a Deus. Foi por pura graça. O convite que é feito aqui nesse texto é um convite de pura graça. Venham, venham. Como é que eu vou chegar diante desse rei, diante desse juiz? Foi por puro amor, queridos, demonstrado por nós um dia naquela cruz, naqueles que um dia reconheceram o seu lugar na cruz, aqueles que reconheceram a sua vida de hipocrisia, uma vida de aparências, uma vida de um culto externo e vazio, uma vida. Foi Jesus morrendo na cruz por aqueles que reconheceram que a sua vida gira em torno de si mesmo e se arrependeram profundamente. É desses que Jesus está tratando, é desses que o profeta está tratando. Só assim, queridos, eu e você podemos ouvir o sim e, como o texto diz, comer o melhor dessa terra e viver o melhor nessa terra. Aprendemos a fazer o bem, aprendemos a praticar justiça. O profeta está trazendo aqui um convite da graça, um convite a um banquete da graça, um banquete do perdão, um banquete de aceitação. Só assim nós podemos prestar um culto a Deus. Deus vai poder olhar para mim e falar: Renato, eu sei, Renato, eu sei, mas um dia você confiou no meu filho, você entregou sua vida, eu sei, diante de mim você foi justificado, diante de mim eu perdoei os seus pecados. Os seus pecados hoje são, não está tudo limpo, está tudo pago. Não porque você merece, mas por causa do meu sacrifício na cruz. Tudo isso, querido, só é possível se nós verdadeiramente nos arrependermos. Só assim eu e você vamos experimentar um caminho de cura para a nossa vida. O resto, querido, você vai viver assim com as pessoas, você vai viver assim diante de Deus. Tem muita gente que está tentando resolver problema na sua casa, mas eu vou dizer qual que é a solução para resolver o problema na sua casa. É quando você se arrepender de verdade. É quando você botar seu joelho no chão e clamar a Deus por misericórdia por você, para Deus tratar seu coração. Sabe como é que Deus vai resolver a nossa vida, queridos? É só desse jeito. Portanto, queridos, o convite do nosso Senhor Jesus é um convite da graça. O profeta faz um convite da graça. Venham, eu posso mudar a história de vocês. Mas vocês precisam saber que foi pago um preço muito alto por vocês, para que o meu Pai pudesse tornar a coisa mais imunda, que é o pecado de vocês, e limpar tudo isso e transformar em vocês uma nova vida. Vamos orar nesse momento. Queria convidar você a baixar sua cabeça, chamar aqui a equipe de louvor também à frente.